Quantos estavam aqui quarta-feira passada? Levante a mão. Quarta-feira passada eu fiz um panorama de todo o livro de Ruth, tentando extrair a mensagem central. E hoje eu vou começar uma caminhada que vai cobrir versículo por versículo nas próximas muitas semanas à frente. Quantos têm o texto santo hoje à noite? Ótimo. Queria te convidar para ler 2 versículos apenas no primeiro capítulo. Livro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu leio a partir da Ara. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Pai, fala aos nossos corações, dá-nos entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Este livro, como nós acabamos de ler, inicia com as seguintes palavras: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra de Israel. Que dias eram estes? A época dos juízes é um período longo que vai aí por volta do ano 1370 ao ano 1041 a.C. Não há registro de fome no livro dos juízes, que é mencionado aqui em Ruth, mas houve inúmeros saques durante esses quase 330 anos, fase dos juízes. Esta fase inicial da nação israelita é provavelmente o período mais negro da história de Israel. O dia dos juízes iniciam quando morreram Josué e os líderes que acompanhavam Josué. Enquanto Moisés e seu sucessor Josué lideraram o povo de Deus, Israel seguiu ao Senhor. Moisés, vocês lembram, tirou o povo do Egito e liderou a nação Israel por volta de 40 anos no deserto. Josué, treinado por Moisés, o sucedeu, liderando a invasão a Canaã e posterior divisão da terra entre as tribos de Israel. Josué liderou Israel por volta de 28 anos. Após a sua morte, os homens que conviveram com Josué continuaram essa liderança até que se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. E quando essa nova geração se levantou, Israel entrou em completa apostasia. Então, é esses dias dos juízes, que estão registrados em Juízes capítulo 2, que vão ser o fundo, é o contexto, são os anos em que o livro de Ruth vai estar se desenrolando. Vocês devem lembrar, quarta-feira passada, que eu disse que o livro de Ruth, do primeiro verso ao último, ele leva mais ou menos 12 anos para acontecer. Muito bem, esses 12 anos estão localizados nesse período de juízes, provavelmente durante o juizado de Jair, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu queria que você se voltasse para esse pano de fundo, Juízes 2, abra, tu abristes aí em Ruth, vai um versículo, um livro antes, Juízes, para o capítulo 2, e esse aqui é o contexto. Juízes 2, a partir do versículo 6. Olha essa narrativa.
Depois que Josué despediu o povo, vocês lembram dessa despedida, né? Ou eu preciso lembrar? Vocês lembram dessa despedida que Josué estava já bem velho e ele chamou o povo e reuniu e disse, sabendo que a sua partida era próxima, ele já ia morrer, e ele disse, nossos pais, ele fez aquela história linda de recapitulação, começando ali com Abraão, Isaac, Jacó, depois falou sobre o Egito, e finalmente chegou no período dele. Você disse, agora vocês têm que escolher quem vocês vão servir. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E aí o povo disse, nós também vamos servir ao Senhor. Lembra aquela despedida? É o que ele está relatando. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Verso 7. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Baalins, a ídolos. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. O Senhor os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado por meio de Moisés, eu estou incluindo. Estavam em grande aperto. Então o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. E aí ele dá uma pequena narrativa bacana aqui, sumária. Quando o Senhor lhes suscitava juízes ou governadores, por assim dizer, quando o Senhor levantava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos de seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, fosse Sansão, fosse quem fosse Jair, durante o dia daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas, quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma de suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele disse: por que este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado a seus pais e não deu ouvidos à minha voz? Também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas eu vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem, e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Dentre aquelas nações ficou Moabe. Vemos aqui que no período dos juízes, a jovem nação Israel entra em uma crise terrível. Se o livro de Juízes
pudesse ser resumido a uma linha, quem daqui mataria essa? Se o livro de Juízes, aqueles 350 anos, pudesse ser resumido a uma sentença, eu não tenho chocolate aqui para dar para aquele que levanta a mão, como eu faço lá na minha sala, mas tem um moto que é repetido durante, quando você lê o livro de Juízes. O moto que, por sinal, encerra o livro diz: naqueles dias, naquele período não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. Literalmente, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava melhor. Reinava o caos, reinava a confusão. Foi um período bem dantesco. Há vários juízes que governaram Israel neste período de mais de 3 séculos. Existem teólogos que sugerem que o juizado de Jair teria sido o período da saída de Elimeleque para Moabe. Jair liderou Israel por 22 anos. Ele liderou mais ou menos cerca de 1126 a 1105. Isso está em Juízes 10, 3 a 5. É este o contexto em que Elimeleque e sua família imigram para Moabe. O país Moabe, hoje chamado de Jordânia, existe esse país, viu? Você pode olhar lá no mapa, é Jordânia. Tem origem nesse país na relação incestuosa entre o sobrinho de Abraão, Ló, e sua filha primogênita. Lemos a esse respeito, a essa relação sexual, em Gênesis 19, 36 e 37. Gênesis 19, 36 a 37 diz que as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas. Eu nem preciso dizer o que é que judeu pensava disso. O relacionamento entre os israelitas e os moabitas, no geral, era hostil. Lemos, por exemplo, você que está com os Juízes aberto, lemos, por exemplo, em Juízes 3, 14, que, abre aspas, os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Havia briga, havia contenda e guerra entre Moabe e Israel. O capítulo 48 de Jeremias narra a destruição do povo moabita. Lemos, por exemplo, Jeremias 48, 42 e 43, essa praga. Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Terror e cova e laço esperam por você, ó povo de Moabe, declara o Senhor. Então, a gente nota que o relacionamento entre Israel e Moabe não era bom. E a primeira coisa que chama a nossa atenção, dito isso, é que em nosso texto, Elimeleque, um israelita, imigra para esse país pagão. A fome que Israel estava atravessando não dava licença para que ele tomasse tal medida. Está certo? A fome que a nação estava atravessando não dava licença para que ele saísse de seu país, a terra prometida, e fosse morar naquela nação idólatra. Para agravar ainda mais o erro de Elimeleque, havia o precedente do erro de ninguém menos que o próprio Abraão. Lembremos que cerca de 700 anos antes de Elimeleque, Abraão, o fundador da nação, fez exatamente a mesma coisa com erros catastróficos. O patriarca Abraão colocou a sua família em risco por causa de uma decisão de emigrar da terra prometida. Vocês lembram deste episódio?
Deus havia prometido Canaã a Abraão, mas tão logo a fome bateu na porta, o patriarca emigrou para o Egito. O patriarca Abraão, um homem santo e justo, mas errou gravemente neste caso. A nação egípcia, uma grande potência, era um local terrível em termos morais. Tanto é assim que, embora Abraão se sentisse seguro em Canaã, ele se sente altamente vulnerável no país para onde ele estava imigrando. Ao se aproximar da fronteira do Egito, com medo de ser morto por causa da beleza da sua esposa Sara, Abraão mente e obriga Sara a mentir também. Sara acaba indo parar no harém de Faraó. Que risco horrendo, que tremenda atrapalhada Abraão aprontou. Lemos esta situação descrita em Gênesis 12, 10 a 20. Acompanha comigo, passa aí várias páginas recuando. Acompanha comigo essa atrapalhada, esse erro que Abraão fez ao imigrar da terra prometida para o Egito. Gênesis 12, 10 em diante. Houve fome, igualzinho como está descrito em Ruth, né? Houve fome naquela terra prometida e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. E aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que você é minha irmã, eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abrão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilha delas ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abraão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua esposa? Por que você disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher, tome e vá embora. O faraó ordenou que algum de seus homens escoltasse Abraão com sua mulher e todos os seus bens para fora de sua terra. Deus acode a família de Abraão e transforma seu pecado numa bênção. O patriarca, note bem, havia abandonado a terra que Deus havia dito que seria sua propriedade. O patriarca profere mentira sobre Sara, obriga sua esposa a mentir, expõe sua mulher ao vexame de quase ser possuída sexualmente por outro homem. Todavia, Deus redime a situação toda sem danos maiores a Abraão e para a honra de Sara. Cabe enfatizar, queridos, como lição, que Deus é capaz de reparar nossos erros, mas nós não estamos justificados em cometê-los. Deus pode reparar os nossos erros, mas nós não estamos justificados ao cometer tais erros. Frequentemente, recebemos sobre nós as consequências dos nossos erros e pecados, embora o Senhor os perdoe. Lembremos, por exemplo, das horrendas consequências do pecado de avareza cometida por Ló, embora ele mesmo acabe resgatado por Deus da cidade de Sodoma. Aprendemos com Abraão e com Ló que o local onde escolhemos para morar pode ter um grande impacto sobre as nossas vidas e sobre a vida de nossa família. O dinheiro e a prosperidade encheram os olhos de Ló quando ele partiu companhia com Abraão. Porém, Ló acabou perdendo toda a sua fortuna quando Sodoma foi destruída. Pior ainda, a convivência das filhas de Ló
e a sua esposa com os sodomitas perverteram bastante a família de Ló. A esposa de Ló ficou tão apaixonada pelos bens que a família havia acumulado em Sodoma, que ela acabou morrendo como estátua de sal ao olhar para trás. Ló perdeu toda a autoridade no seio de sua família, a ponto que os futuros genros deram gargalhada quando ele falou sobre a destruição que viria sobre Sodoma. As filhas de Ló se perverteram de tal maneira que, embora não tivessem morrido em Sodoma, acharam mais importante ter filhos do próprio pai, se relacionarem sexualmente com o próprio pai, do que morrer sem filhos. Para isso, embriagaram seu pai e se deitaram com ele. A decadência moral da família de Ló foi tão grande que, se não fosse o Novo Testamento, nenhum de nós saberia que Ló de fato era crente. Se eu tivesse lido só o Antigo Testamento, eu não ia descobrir que Ló era crente. Então foi a decadência desse pai de família. É interessante quando a gente lê 2 Pedro 2, né? A gente descobre que ele ficava agoniado naquela cidade. 2 Pedro 2, 6 a 8. Se você quiser acompanhar comigo, 2 Pedro 2, 6 a 8. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló. Olha a citação de Ló no Novo Testamento. Homem justo, eu nem sabia que era, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma por causa das maldades que via e ouvia. Que tremenda lição para nós, se um dia resolvermos nos mudar de bairro, cidade, estado ou nação. Que lição! Elimeleque, personagem primeiro apresentado no livro de Ruth, era provavelmente um homem santo, pois veremos que seu testemunho e o testemunho de sua esposa e filhos foram impactantes na vida das moças moabitas que acabaram casando com seus filhos Malom e Quilion. Embora tudo leve a crer que a família de judeus que deixou Israel fosse constituída de pessoas comprometidas com Deus, ainda assim, decidir emigrar, Elimeleque colocou em risco a si mesmo, a sua esposa e, pior ainda, seus filhos. Moabe não era um local para ele terminar de criar os dois rapazes, não era local para ele casar seus filhos, e muito menos para ter netos miscigenados, algo proibido no Antigo Testamento. Se o ambiente em Israel era o caótico período dos juízes, a vida em Moabe era pior ainda. Os moabitas eram idólatras que sacrificavam seus filhos ao deus Camus. Lemos, por exemplo, em Números 21, 29a, o seguinte: que aflição espera o povo de Moabe, estão arruinados, adoradores de Camus. Lemos a proibição divina em Êxodo 34, 15 e 16, para que judeus não fizessem acordos com os gentios e não se casassem com eles. Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém os convide e vocês comam dos seus sacrifícios. Também para que não aconteça que vocês escolham para seus filhos mulheres do meio das filhas deles. E estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. A proibição de miscigenação, de mistura judeu com não judeu, é repetida várias vezes na Antiga Aliança, como, por exemplo,
em Deuteronômio 7, 2 e 4. Eu não vou ler. É interessante notar que os filhos de Elimeleque vão fazer exatamente o que a lei de Moisés proíbe. Eles vão fazer exatamente o que a lei diz para não fazer. Nós lemos que após a morte do pai, após a morte de Elimeleque, os rapazes Malom e Quilion, abre aspas, casaram-se com moças moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Ruth, capítulo 1, verso 4, que nós vamos cobrir na próxima quarta-feira. Notamos aqui uma total contravenção aos comandos bíblicos que repetidamente coíbe mistura racial. Assim era no Antigo Testamento. Lições poderiam ser tiradas destes primeiros versículos do livro de Ruth. Em primeiro lugar, quando decidimos mudar de cidade, estado ou nação, devemos ter as motivações corretas para tal mudança. Devemos orar intensamente para ter certeza que Deus concorda com a mudança. Uma mudança sem o aprovo do Senhor poderá custar caríssimo ao pai, à mãe e aos filhos. Ao longo de muitas décadas, eu tenho visto aqui nesta igreja crentes que se mudam simplesmente por causa de maior conforto ou por causa de maior ganho financeiro. Lembro de uma ocasião recente que uma família se mudou para um país muito mais rico que o nosso, mas com leis mais anticristãs do que as nossas. Minha esposa comentou comigo sobre o erro de tal decisão para os filhos. Vês que ambientes progressistas tendem a exercer tremenda pressão, principalmente sobre as crianças. Vivemos dias de grande derrocada de valores judaico-cristãos em todo o Ocidente. O Brasil está ruindo, não muito diferente de Israel no dia dos juízes. Contudo, pasme, existem locais que a podridão moral está mais avançada do que aqui. Para eu me mudar para um local como esse, eu devo pensar 10 vezes antes de fazê-lo. Eu não devo me mudar apenas porque eu vou ganhar mais dinheiro. Eu devo considerar cuidadosamente que tipo de mudança isso pode trazer sobre mim, sobre a minha esposa e sobre meu filho. Em segundo lugar, às vezes, uma mudança de local é quase que imperativa devido a uma transferência de posto, ou ainda a conclusão de estudo, ou quaisquer outras razões que demandam mudanças. Neste caso, é importante levar em conta o ambiente cristão na nova cidade para onde você vai se mudar. Após quase 4 anos em Botucatu, São Paulo, a família do meu genro e da minha filha Jenny ainda não conseguiram encontrar uma comunidade de fé sadia, onde eles possam ser alimentados espiritualmente com forte pregação da palavra. Essa situação tem trazido grande angústia à família do meu genro, agora com 2 filhos pequenos. Uma nova igreja deve ser avaliada por aspectos como receptividade e acolhimento, possibilidade de envolvimento e serviço, prestação de contas dos recursos ofertados, ambiente propício às faixas etárias da necessidade da família e etc. Todavia, acima de todas essas coisas, a igreja para onde eu vou deve me aproximar mais de Deus através de pregação sadia e desafiadora. Todas as vezes que eu for me mudar para um novo local, o primeiro quesito que eu devo avaliar numa nova igreja é se essa igreja me aproxima mais de Deus.
Não é se ela tem uma boa estrutura, essa coisa é importante. Não é se ela tem uma boa escola dominical, é importante. Não é se tem um bom louvor, é importante. Não é se os meus filhos vão se encaixar, é importante. Mas isso não é o mais importante. O mais importante para eu avaliar é se essa comunidade, essa igreja me aproxima mais de Deus. E como eu sou aproximado de Deus? Através da pregação da palavra. É a palavra que vai me confrontar, vai me desafiar, vai me purificar, vai me fazer mais santo. É assim que a igreja nova para onde eu vou deve ser avaliada. Não estou descontando todas essas outras coisas que eu disse. São importantes, têm o seu lugar, devem ser levadas em conta. Mas a pureza é o alimento sólido da palavra na minha alma, que vai me sustentar e vai me fazer crescer. O espírito do crente deve receber alimento sólido, que edifique, exorte e console. Sem a palavra, sem a comida forte, o crente fica estagnado e corre o risco de regredir. Você que está desejando, que está considerando se mudar, é importante fazer uma pesquisa para saber se há igrejas bíblicas para onde você está indo. Cuidado para não ser motivado ao se mudar por avareza, ganância, conforto, grandeza e mundanismo. Ao sonhar mudanças, você deve se perguntar, abre aspas, quais são as minhas motivações para me mudar? Eu estou colocando isso diante desta igreja porque frequentemente eu vejo pessoas se mudando por razões dúbias. Será mesmo que isso vai ser bom para a sua família? Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Leve em conta a saúde espiritual da sua família quando você tomar um passo importante deste tipo. Elimeleque, embora santo e justo, errou ao abandonar a terra prometida e se misturar com gentios. Ainda assim, Deus teve misericórdia da família dele e eventualmente encheu a sua viúva Noemi de alegria. Que o Senhor nos dê graça para tomarmos decisões acertadas com as motivações corretas, em nome de Jesus. Amém.